Então, vamos lá. Então, vamos começar as dúvidas, tá? Eu vou reorganizar esses códigos depois, porque eu vou deixar esses códigos nos 4 polos. Acho que são 4 polos da pesquisa. Lembra, Bia? Polo. Teórico. Não, polo epistemológico, polo teórico, o polo técnico e o polo morfológico, por hierarquia, tá? Epistemológico, por amplitude. Epistemológico, teórico, morfológico e técnico. Então, eu vou mudar esses códigos, mas eu já não resisti aqui e já criei o morfológico aqui, tá? Então, quais foram as dúvidas, tá? Bom, vamos começar pelas dúvidas. Tem uma dúvida emocional, que é ansiedade, certo? Não se preocupe, meu caro ansioso. Com certeza nós vamos resolver seu problema, tá? Não fique ansioso, não desista. É complexo, mas vale a pena, né, Bia? Não, eu acho que é uma disciplina, não vou falar que é fácil, é puxada, porque aquele Saldanha, para quem não domina o inglês, é mais complicado mesmo, mas é assim, eu acho que é um dos livros que bem técnicos, mas que facilitam a nossa vida. Eu acho que foi uma das... Bem assertivo, né, Gil, esse livro. Ó, então eu coloquei aqui pré-visualização, porque eu quero ver tudo, eu não quero ter que voltar no documento, tá? Então tá, então vamos lá. Então, a dúvida emocional eu chamei essa, tá? Aí, não teve ninguém, todo mundo teve uma dúvida, dúvida de aplicação e dúvida da disciplina não teve mais. Bom, vamos ver as dúvidas teóricas. E olha só, tem dúvidas que elas são teóricas, mas elas também são instrumentais, ó. Então, eu consigo ver que eu codifiquei a mesma dúvida em 2 lugares, ó. Por exemplo, continuo com dúvidas sobre a padronização e sistematização dos dados para análise do Atlas TI. Por que eu coloquei que é uma dúvida teórica, mas eu coloquei também que ela... Primeiro, vocês podiam dizer, mas professora, isso não é uma dúvida instrumental? O que vocês acham? E aí, quem me ajuda? É uma dúvida teórica? Veja, isso que eu chamo que pode ser, é o quê? É a... Ai, gente, fugiu o nome agora. Meu Deus, me deu um branco agora. Fugiu. A minha... Não é julgamento, gente, credo, fugiu a palavra agora aqui, tá? Eu interpretei de uma forma a subjetividade, gente. Credo, fugiu a palavra subjetividade agora. A subjetividade do pesquisador. Eu interpretei como sendo tanto dúvida teórica quanto instrumental. Vocês teriam categorizado isso como o quê? Eu vou pegar aqui o nosso participantes aqui. Quem considera que isso é uma dúvida instrumental, coloque yes. Lá nos participantes. Professora, desculpe, eu perdi qual foi a pergunta aqui. Você pode repetir? Quem considera que continua com dúvidas sobre padronização e sistematização dos dados é instrumental? Ah, tá. Obrigado. Vou pensar aqui. Tá? E aí... Tá. Mas, tá, então agora, como que a gente faz? A gente limpa, né? Não, vocês estão respondendo ainda. Tá. Agora, olha só. Quem considera que é uma dúvida teórica? Coloca... Vou apagar, vamos limpar. Dúvida teórica. Vai ter uma opção para colocar quem considera os dois também, professor? Ah, boa ideia.
Eu também considero Ai, os dois. gente, eu não sou muito rápida para criar as enquetes. Eu podia fazer enquete aqui rapidinho, tá? Mas eu tenho que praticar mais isso. Então, eu fico demorando aqui para criar enquete. Vou começar a colocar a Bia aqui de monitora mesmo. Acho que ela pode tentar criar enquete para mim. Se ficar Porque brincando. a gente fala pouco, né, professora? É. Aí não te ajuda. Ó. A Bia vai ser uma co-host. Veja se você consegue, Bia, criar enquete. Se você tem o poder de criar enquete. Se você tiver, depois você cria. Bom, então veja, olha só. Eu considero que são as duas coisas. Por quê? Porque quando você fala sobre padronização, tá? Envolve conceito. O que é a padronização de códigos? Tá? Como sistematizar? No fundo, eu estou aqui falando para vocês, tá? E eu estou quase tirando dela da dúvida teórica. Porque isso daqui, não foi, isso é análise de conteúdo e não é o que está sendo dito, entendeu? É uma interpretação minha. Vocês viram como é importante a gente voltar no tema? Melhor não ler de novo, né, professora? Melhor não ler de novo. Não, tem que ler de novo sempre. Viu? Mas veja, gente, eu não consigo mais justificar porque ela é teórica. Alguém que marcou que ela é teórica, consegue justificar para mim? O que, Dilmeire? Pergunta de volta. Por que essa dúvida aqui, olha, por que essa dúvida é uma... É considerado também, pode ser considerado pela professora como uma dúvida teórica. Essa daqui, ó. Porque, por exemplo, será que seria, vamos ver se é mais ou menos isso. Será que é porque, por exemplo, eu padronizar, eu teria que ter um conhecimento teórico para poder colocar um padrão nos meus códigos, entendeu? Porque se eu também não tiver, eu vi por mim, porque quando eu comecei a codificar, eu fui codificando lá. Quando eu cheguei, eu falei, tá, e agora o que eu faço com esses códigos? Bia, mas eu entendo o que você quer dizer, mas olha aí, você está falando, eu tenho que ter um conhecimento teórico para padronizar, mas quando eu estou analisando esses dados, eu estou dizendo assim, essa dúvida é uma dúvida que se refere à teoria ou é uma dúvida que se refere à aplicação prática, você entendeu? E não, pois mas ela ia tudo bem, eu tenho que ter, mas, entendeu? Então, na realidade, a pessoa que está colocando isso daqui, continua em dúvida sobre a padronização e sistematização, ela quer saber assim, a questão existem regras para padronizar? Existem regras para sistematizar? É isso, gente. O autor dessa dúvida, se estiver presente, né? Ou alguém pode concordar, independente de ser o autor, mas olha a minha interpretação. A questão existem regras para padronizar, existem regras para sistematizar, então a pessoa está clamando por uma teoria que explique para ela como se padroniza as coisas. Certo? E a Bia já está respondendo o que ela pediu. A Bia está falando assim, para você padronizar, você precisa se apoiar na sua teoria. Entenderam? A Bia criou um pool. Professora. Sim, muito bom. Oi, Reginaldo. Eu entendi. Só que, enfim, né, acho que é meio redundante a minha questão, mas só para constar. Mas daí essa subjetividade minha de analisar o texto, eu analiso a partir do que está escrito, a partir do que eu imagino que a pessoa quis descrever. A partir do que está escrito. Você viu que, olha, o que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz, continuo com dúvidas sobre padronização e sistematização. Tá? A minha lógica a dúvida da pessoa é uma dúvida, tá? Relacionada a teorias de análise de dados
ou é uma dúvida instrumental? Então, quando eu olho, continuo dúvidas sobre a padronização, eu pergunto assim, a pessoa quer saber o quê? Existem regras sobre padronização, como eu padronizo? Então, o como, tá? Se a pessoa perguntasse assim, então, se a pessoa perguntasse assim, então, eu posso considerar que isto é uma dúvida teórica e uma dúvida instrumental. Por quê? Porque quando ela pergunta assim, como eu padronizo? Ela não disse para mim se ela queria saber como eu padronizo dentro do Atlas TI, ou ela perguntou assim para mim, quais as regras para eu padronizar? Então, por isso que eu estou colocando em 2 lugares. Entendeu? Então, veja, a subjetividade pode existir, mas eu não posso interpretar. Eu tenho que entender a resposta dela, mas sem colocar palavras na boca dela. Professora? Professora? Pode falar, Decídio. Geralmente, a gente tem uma boa resposta se a gente só sabe fazer uma boa pergunta. Uhum. Às vezes, a pergunta leva uma interpretação por uma falta de uma boa elaboração. A resposta leva uma má interpretação pela boa descrição da pergunta. Talvez não seja esse o contexto. Uhum. Pode. Veja, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que você vai perguntar. É muito genérico, né? Uhum. Você vai perguntar, tomar muito cuidado com o que você vai perguntar, né? Então, por exemplo, mas só para vocês verem aqui que na realidade, só limpar esses rabiscos meus aqui. Eu queria concluir que, por exemplo, devido à pergunta, não dá para se classificar essa instrumental ou teórica, porque a pergunta é muito genérica, né? É só qual a minha dúvida, né? Esse é o meu entendimento. Mas é que eu estou classificando pelo tipo de dúvida que eu imagino que você está tendo. Qual é a sua dúvida da aula? Você vai dizer para mim, alguma dúvida você tem que, entendeu? Então, eu estou classificando, ó. Quando pelo conteúdo da tua dúvida, você diz assim, bom, padronização e sistematização. Como eu não sei, tá? E eu não, por exemplo, esse tipo de dúvida, ela não é uma dúvida de planejamento, que é uma dúvida morfológica, ela não é uma dúvida de aplicação, ela não é uma dúvida da disciplina, que aula que a gente vai ter, quando a gente vai ter. Então, veja, agora, isso daqui, a palavra padronização e sistematização, na disciplina de análise de dados qualitativos, isso existe uma teoria para isso, que explica isso. Da mesma forma que no Atlas TI, porque quando eu falo instrumental, é de aplicação. No Atlas TI, é de ferramenta, certo? No Atlas TI, também eu tenho uma forma de padronizar. Então, por isso que eu encaixo nas duas. Só por isso. Tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Outra dúvida teórica. Na aula de hoje, discutimos acerca da impossibilidade de não haver interferência da experiência do pesquisador e do processo de pesquisa. Nesse sentido, não existiria um método fenomenológico propriamente dito, tendo em vista que não há como suspender nosso juízo de valor. Teve uma palestra que o Diego, o pessoal da engenharia ambiental, fez, e que ele usou a palavra... Bia, você assistiu? Não confundir a palavra. Deixa eu só... Alguém assistiu? Subjetividade. Como é que ele usou? Não me lembro agora a palavra que ele usou. Bom, mas o que eu quero dizer? Veja, juízo de valor, independente do método, nunca deve ter. Então, o problema é esse. Não pode existir juízo de valor. Eu tenho que tentar. E por isso que existe a teoria. Por isso que o pesquisador menos experiente, quando ele vai analisar um dado, ele tem que ler muito bem e formar um quadro teórico muito claro. Por quê?
Quando ele lê as pesquisas que já foram feitas, quando ele lê os resultados de pesquisas que já existem sobre a temática que ele está investigando, ele para e pensa, puxa, mas isso que eu tinha era senso comum. Então, a gente, veja, então, o juízo de valor, tá? Não pode ser confundido com subjetividade. Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o juízo de valor não pode existir. Porque não é, eu não estou emitindo juízo. Eu tenho uma teoria que diz isso daqui. Então, isso daqui está de acordo com o que eu achei? Não está? Quem sabe isso é um novo achado. Certo? Então, é isso que eu tenho que deixar bem claro, que na pesquisa qualitativa, essa subjetividade do pesquisador não pode ser pretexto para que a gente emita juízo de valor. Tá? Então, e você sabe um jeito de policiar, gente? É na própria escrita. Quando a gente começa a escrever e colocar muito qualificador, tá? Quando eu estou fazendo... Então, por exemplo, eu estou escrevendo meu capítulo, ou minha problematização, e eu começo a usar muito, eu começo a usar... como que é? Deve, entendeu? Eu já tenho que ter indicadores que eu tenho uma tendência a emitir juízo de valor. Então, eu tenho que me policiar. Então, eu acho que assim, isso é o fundamental, tá? Mas, professora, é a Rosileide, a subjetividade, né, ela decorre justamente da formação, das vivências, das ideias que a gente tem, daquilo que a gente acredita. E do que a gente usa para filtrar e criar lá nossos códigos, nossas análises. Não. Aí é que tá, Rosileide. Para que você formula um quadro teórico? A tua vivência, tudo que você traz, ele vai estar nas escolhas dos autores que você vai formular para você usar para o teu quadro teórico. Mas eu não posso criar códigos a partir da minha experiência, a partir da minha vivência. Eu tenho o quê? Eu tenho uma teoria por trás. Tá? Então, aí você vai dizer, mas eu não posso fazer uma análise e deixar os dados falarem? Posso, quando eu for uma pesquisadora experiente, que eu já tiver lido muito sobre os assuntos, mas, independente disso, eu tenho que buscar o que as pesquisas atuais estão dizendo. Então, os códigos vão emergir a partir do que existe. Agora, e o novo? O novo vai vir por aquilo que os meus códigos, ou a minha teoria, não trouxe. Certo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, e é claro que as minhas escolhas teóricas vão estar associadas ao quê? A minha experiência de vida. E aí, para eu justificar essa experiência de vida, essas escolhas, por isso que o Creswell, ele sugere que o primeiro capítulo de um relatório de pesquisa, de uma dissertação ou de uma tese, ele contenha o quê? De onde eu vim. Tá? Qual é a minha experiência profissional, qual é a minha experiência de formação, qual é a minha vida, minha experiência formativa, para que para que o leitor compreenda as escolhas que eu fiz. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a minha experiência está interferindo, minha experiência de vida está interferindo no meu processo de codificação, é porque eu não tenho uma base teórica, eu não consegui, eu escrevi um referencial teórico, que é uma coxa de retalhos, e eu não consegui extrair do meu referencial teórico um quadro teórico de análise. Tá? Elementos que possam me ajudar a enxergar aqueles dados. Então, só cuidado com isso. Professora? Oi. Eu acho que isso acontece, assim, às vezes, como é que eu vou dizer? Não vou dizer naturalmente, mas é que nem você falou, né? A subjetividade, de alguma forma, ela vai estar implicada na escolha dos autores, porque às vezes a gente até
ler alguns autores dentro da temática da gente, a gente tem interesse em utilizar eles, mas parece que eles estão fora da gente. É como se a gente não conseguisse, assim, não concordasse, e eu acho que é aí que entra mesmo a subjetividade, né, na escolha dos autores. Exatamente. Mas aí que tá, só que você tem que tomar muito cuidado nessa escolha dos autores, gente, porque eu tenho que ser capaz de argumentar. Ou seja, por que o autor, vamos supor, por que um autor diz que a formação de professores deve considerar tal coisa e um outro autor diz que não? Eu tenho que discutir isso. E daí dizer, bom, então, e o que meus dados estão dizendo? Aqui, é melhor criar categorias mais amplas ou mais específicas, selecionar os dados para análise. Isso é uma coisa, ó, tá? Para citar exemplos das categorias, deve-se apresentar o trecho da entrevista, relato, o seu código ou apenas o código do participante, tá? O que demonstra, tá? O rigor da pesquisa, o que dá credibilidade da pesquisa é eu mostrar o que me permitiu interpretar aquilo. Então, eu tenho que trazer exemplos, tá? De relatos daquilo e marcado. O que o autor... Por exemplo, eu tenho uma frase de 3 linhas, mas o que naquela frase me permitiu considerar que aquilo era uma dúvida teórica. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um artigo, só essa ligação que eu fiz aqui com a dúvida teórica, tá? Isso não permite. Então, só isso daqui que eu fiz, ó, com isso daqui, não me permite dizer que, ó, só essa relação aqui não diz nada. Agora, se eu viesse e falasse assim, bom, o que isso daqui? Por que isso é dúvida teórica, tá? Quando ele fala, ó, criar categorias, tá? Cadê? Tá? Amplas ou específicas. Isso daqui é uma dúvida teórica. O que é uma categoria ampla? O que é uma categoria específica? Eu acho que eu tenho categorias, e aquilo que é específico é um código. Ou é um elemento da categoria. Mas tudo bem. Para citar exemplos das categorias, deve-se apresentar o trecho, o relato da entrevista, ou apenas o código, tá? Aqui eu tinha inicialmente pensado em classificar, tá? Aqui como uma dúvida. Deixa eu só ver aqui. Eu tinha pensado em classificar como uma dúvida técnica. Tá? Por quê? Mas aí eu não tinha esse código e eu deixei o chip, tá? Por que eu tinha pensado isso, gente? Porque é como se fosse... Eu ia até perguntar depois para minha revisora se eu podia ter isso. Porque, olha só, por que eu coloco o trecho da entrevista ou relato? Por que eu acho importante isso? Porque isso que vai melhorar a qualidade do meu relatório de pesquisa. Tá? Então, é por isso que eu tinha pensado em colocar. Mas os códigos eu vou ver depois olhando. No momento de analisar qualitativamente, tenho que agrupar o que o autor colocou e identificar seu nome ou código. Aqui. Por que eu coloquei isso daqui? Ó, isso aqui, vocês acham, não parece uma dúvida técnica? Uma dúvida instrumental? O que vocês acham? Eu acho que parece. Parece, né? Mas por que não é uma dúvida instrumental? Por isso que tem que ter um referencial teórico, gente. Tá? Por quê?
Porque quando a gente fala em agrupamento, quando ele fala assim, ó, eu tenho que agrupar o que o autor colocou e identificar seu nome ou código, tá? Agrupamentos é uma questão teórica. Quando eu faço um agrupamento, tá? Agora, se a pessoa tivesse perguntado como eu identifico como eu indico um código no Atlas TI, como eu agrupo no Atlas TI, isso é instrumental. Agora, quando ela pergunta, eu tenho que agrupar, significa, puxa, então quem disse isso não sabe que por trás de um agrupamento, que existe técnicas de agrupamento, que existem conceitos atrás de um agrupamento. Entendeu? Agora, aqui, por isso, gente, que isso daqui, veja, eu consigo identificar isso pelas minhas leituras, pelo que eu sei de análise de dados qualitativos. Então, eu não estou fazendo isso pelo meu senso comum, é pelo que eu já li do que é análise de dados qualitativos. Como definir quais dados eu preciso coletar para conseguir desenvolver uma análise completa e responder aos meus objetivos? Gente, por que isso é teórico também? É uma dúvida teórica. Porque não é uma receita, não é instrumental. Você faz isso ou faz aquilo. Por quê? Porque para você, veja, o seu instrumento de coleta, ele tem que ter sido feito a partir do teu referencial teórico. Se você criou um instrumento de coleta, uma entrevista, um questionário, no qual você não faz associação direta com o teu quadro teórico de análise. Quando eu falo quadro teórico, gente, tá claro para todo mundo que é um quadro teórico? Vamos lá, enquete. Tá claro, gente, o que é sim ou não? Sim ou não? Tá claro que é um quadro teórico? Para mim, não muito, professora. Tá. Então, então é bom que a Gabriele falou, porque olha só, de onde sai o quadro teórico? Muita gente, quando começa, o orientador fala assim, você vai fazer o teu primeiro capítulo, teu segundo capítulo, vai escrever teu terceiro capítulo da dissertação ou da tese. Uma tese não é um livro, uma dissertação não é um livro que é escrito por capítulo. Tá? Uma tese é uma dissertação, uma pesquisa, ela não tem capítulos. Ela tem o quê? Bom, você vai problematizar, ou seja, o que é problematização? É mostrar como surgiu o teu problema de pesquisa. Você vai justificar. Se isso compõe um capítulo ou não, gente, é outra história. Você vai justificar e você vai constituir teu quadro teórico de análise. Você vai constituir seu referencial. Tá? Como é que eu constituo o meu referencial? Eu pego a minha questão de pesquisa e olho quais elementos que estão na minha questão, tá? Que vão constituir, que eu tenho que olhar o que tem de mais recente nas pesquisas, para eu poder enxergar, ou para eu poder construir um instrumento de coleta. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Bia. Bia tá aí? Oi. Alguém tem a sua questão de pesquisa na cabeça, assim, bem rápida? Isso tem que estar numa placa, tá, gente? Para quando todo mundo perguntar, você tem que saber na hora. Alguém tem a sua questão de pesquisa aí, rapidinho, que possa dizer para a gente? Professora Rafael do Design. Isso, Rafael, vai lá. Mapas mentais ilustrados contribuem com o processo educacional? Super, mapas mentais ilustrados
contribuem para o processo educacional? Bom, então, Rafael, você vai ter que arrumar a tua pergunta. Por quê? Qual a resposta que a gente pode ter para o Rafael? Sim ou não? Sim ou não? Você quer ter essa resposta? Só? No que vai ajudar se a gente tiver sim ou não? Né? Agora, vou só melhorar a sua pergunta. Como os mapas mentais ilustrados podem contribuir para a aprendizagem? Oi, Rafael. Como os mapas mentais ilustrados podem contribuir? Oi? Estou ouvindo. Como recurso educacional. Como recurso educacional. Isso. Bom, então olha só. A primeira coisa, vamos imaginar que o Rafael está constituindo a dissertação, o tese dele. A primeira coisa, na problematização, o Rafael vai ter que explicar para a gente como que ele chegou nessa questão de pesquisa. Tá? Então, ele vai dizer assim, ele não vai dizer para a gente como ele pessoalmente chegou, mas ele vai problematizar para mostrar para a gente que essa é uma questão que vale a pena ser perguntada. Ele pode problematizar dizendo, Rafael, e quando você fala em recursos educacionais, você está falando em que âmbito? Educação básica, ensino superior? Essa é uma dúvida que eu ainda tenho, professora, mas a princípio graduação. Então, educação superior. Então, olha só. Então, por quê? Porque você tem que dar o âmbito para a gente. Por quê? Porque você vai... Não é uma questão que pode ser respondida genericamente. Então, o Rafael, ele começaria a problematizar, explicando para a gente por que esse poderia ser... O que é educação superior? O que um aluno de graduação do ensino superior precisa? O aluno de educação superior precisa de diferentes formas de aprender. O aluno do ensino superior é um aluno adulto. Então, e muitos alunos têm uma forma visual de aprendizagem. A aprendizagem visual pode fixar melhor. Enfim, o Rafael vai dizendo para chegar. Bom, como eu tenho todos esses argumentos, mapa mental é quase uma coisa... Quem que é da filosofia aqui? Tem alguém? É quase alguma coisa... O Diego não, eu sempre vou achar. O Fábio não, né, Fábio? Não é filosofia, é teologia, o Fábio, acho. Não. Era o Samuel, mas ele não está com a gente, né? Então, é mais ou menos assim. A gente ia ter que ir fazendo essa lógica para dizer, bom, como tudo isso... Como eu posso ter uma ferramenta, como eu preciso proporcionar novas formas de aprender ou diferentes formas de aprender para o estudante do ensino superior, então vale a pena investigar como os mapas mentais podem contribuir como recurso educacional na educação superior, algo assim. Você problematizou. Justificar, como que eu justifico? Como que eu construo o capítulo de justificativa? Justificativa da minha pesquisa. Eu vou fazer um mapeamento, um levantamento nas teses, nos artigos, para eu dizer, olha, ainda não se pesquisou sobre isso. Eu tenho pesquisas que tratam sobre o mapa mental, textual, eu tenho sobre o mapa mental, eu tenho sobre mapas conceituais, eu tenho sobre blá, 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 e eu tenho na educação básica, mas eu não tenho nenhuma que responda isso que eu estou perguntando. Isso eu justifiquei. Só que daí o Rafael precisa construir, tá? O questionário dele, por exemplo. Bom, para ele construir um questionário, ou para ele observar, enfim, o que ele tem que fazer? Ele tem que constituir um referencial teórico. E do que vai ser constituído esse referencial teórico? O Rafael tem o primeiro conceito, que é mapa mental, o uso do mapa mental no processo de aprendizagem, e ele tem um segundo conceito, que é aprendizagem do estudante do ensino superior.
E ele usou ali também como recurso tecnológico, né? E o recurso tecnológico, mas aí que tá. Observe o seguinte, então veja, como que os recursos, é que na realidade é o recurso educacional ou o recurso tecnológico? Porque são duas coisas diferentes. Oi. É que tem muitas linhas de compreensão do que é tecnologia, né, professor? Mas se a gente entender que o lápis é uma tecnologia... Exato. Por isso que eu estou falando. Então, você não vai ter no teu quadro teórico recurso tecnológico. Agora, se você estiver falando do uso do mapa mental usando uma ferramenta, por exemplo, o uso do mapa mental com o CIMAP, por exemplo. Aí, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter no teu quadro teórico esse terceiro elemento. Por quê? Porque o uso, mas aí você vai ter que ter, porque você vai ter que dizer assim, será que a aprendizagem do uso de uma ferramenta interfere no conteúdo, interfere no uso? Porque, olha só, são três... Porque eu posso fazer o mapa mental com a ferramenta mais básica, que é o lápis, como você falou. Eu posso fazer o mapa mental usando o CIDEP, ou uma outra ferramenta qualquer. Concorda? Então, sim. se eu... Sim, e a minha ideia é que seja a mão mesmo, que é o que eu Ah, faço. bom. Então, veja. Então, se for a mão, você não vai ter um terceiro elemento no teu quadro teórico. Por quê? Porque a aprendizagem do mapa mental à mão não requer outra... Entendeu? Uhum. Agora, se você coloca ele como recurso tecnológico, você tem um ruído de aprendizagem. Então, por quê? Porque pode ser que nos teus resultados você tenha problema, não porque a pessoa teve dificuldade em conceber mentalmente um mapa mental, mas porque ela teve dificuldade em usar uma ferramenta tecnológica. Entendeu, Rosilei? É a Rosilei que tinha dado a contribuição do recurso tecnológico? Eu ouvi ele falando, mas você tem razão, né? O quanto a ferramenta pode auxiliar ou atrapalhar, intervir. Exato. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque o quadro teórico ele tem que trazer elementos para mim que eu possa observar ou perguntar para a pessoa, se eu vou fazer um questionário, uma entrevista, certo? Então, por exemplo, vamos supor que o Rafael fosse usar uma ferramenta tecnológica para conceber o mapa. Então, aí porque eu teria que descobrir pesquisas que mostrem quais as dificuldades que as pessoas têm de se apropriar de uma ferramenta nova. Uhum. Então, entenderam? Por que eu teria que ter isso? Porque na hora que eu fosse elaborar o meu instrumento de coleta de dados, eu teria que extrair todos esses elementos desses três conceitos para poder formular meu quadro teórico. Entendeu, Gabriele? Como é que forma o quadro teórico? Sim, prof, obrigada. Então, tá claro, gente, a diferença que não é capítulo. Eu tenho que extrair elementos que me ajudem a olhar, tá? A criar um instrumento para olhar a realidade e depois eu vou ainda ter que pegar esses dados que eu coletei da realidade e usar esse mesmo quadro para novamente me debruçar sobre esses dados e analisar. Gilmeida, eu tenho uma dúvida, Vânia. Boa noite. Em relação à formação de hipóteses, a gente deve fazer ou não? Você tem algo que possa me auxiliar nisso? Quando a gente trabalha com a pesquisa qualitativa, a gente fala que a gente tem hipóteses de trabalho. Tá? O que são hipóteses de trabalho? São subquestões que eu vou responder para poder chegar à minha questão principal. Então, por exemplo, o Rafael, tá? Se ele tivesse esse olhar, tá? Então, é como os mapas mentais podem contribuir na aprendizagem, como os mapas mentais podem ser recursos educacionais, tecnológicos, para a aprendizagem no ensino superior. Tá? Então, o que a gente poderia pensar? Será que os estudantes do ensino superior
conseguem produzir mapas mentais, ou quais as dificuldades, ou melhor, quais as dificuldades que o estudante do ensino superior tem em transformar um texto em um mapa mental? Quais as dificuldades que o estudante... Será que... Então você está afirmando, você criaria uma hipótese assim, será que o estudante do ensino superior tem dificuldades em apropriação dos conceitos do mapa mental? Será que o uso desse mapa mental numa ferramenta causa mais ruído ainda nessa aprendizagem? Então, a gente chama isso de hipótese de trabalho. Por que hipótese de trabalho? Porque não é nada que eu possa dizer isso é falso ou isso é verdadeiro. Uma hipótese de trabalho, eu vou dizer assim, em determinadas situações, isso é verdade, em determinadas situações, não. Então, o problema, eu não tenho na pesquisa qualitativa, eu não posso refutar, não é como a pesquisa quantitativa, que eu refuto ou eu confirmo uma hipótese, entendeu? Porque é qualitativo, é um contexto pequeno. Agora, vamos supor que eu faça uma pesquisa qualitativa com 100, sei lá, 500 sujeitos. Posso fazer uma hipótese? Pode, mas é a tua interpretação. Não é o verdadeiro ou falso, entendeu? Então é esse o problema. Então a gente fala assim que a gente cria hipóteses de trabalho que vão ajudar com que a gente responda a nossa questão principal. Tá certo. Obrigada. A gente está atrasando demais. Bom, continuo buscando entender o momento em que a técnica de análise começa e termina no software. Ah, por que eu coloquei dúvida teórica aqui? Porque não é no software, gente. Uma análise, ela começa, ela termina, é fora do software. Não tem nada a ver com o software. O software, eu só tenho que aplicar aquilo que eu conheço de análise de dados. Onde começou e onde terminou minha análise no papel. Ele só está substituindo para mim, para eu buscar as informações de forma mais rápida. Tá? Como eu passo a passo da pesquisa? Isso a gente vai responder. Acredito que não deve existir uma metodologia fechada. Não existe. Desde a etapa... A conclusão, exatamente, não existe uma metodologia fechada. Essa é a diferença da pesquisa qualitativa. Você vai criar a sua metodologia. Tá? Na realidade, você cria o teu encaminhamento metodológico e o teu processo de análise. Método e metodologia. Tá? Então, veja, gente, aqui eu acho que a melhor definição é do dicionário. A gente tem que olhar o que o dicionário diz sobre um método. O método, então veja, é algo mais fechado. Então, eu tenho um método, normalmente a palavra método, tá? Ela foi utilizada, ela nasceu com a pesquisa quantitativa. E na pesquisa quantitativa, eu tenho métodos já definidos. Dentro da pesquisa qualitativa, eu não tenho métodos já definidos. Tá? Eu tenho encaminhamentos metodológicos, tá? Então, que eu crio. Tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente vai usar a expressão. Bom, gente, vamos à aula agora, tá? Isso tudo nada foi aula. Vamos fechar o Atlas TI aqui. Só queria agradecer, professora. Valeu. Eu vou sempre colocar, então, gente, a análise lá dentro do Blackboard, para vocês olharem, o dia que vocês já estiverem dominando o Atlas TI, vocês já vão baixar as dúvidas e já vão levantar. E já vão olhar vocês mesmos.